Olá, amigos do Logos Apologética. Estou vindo com mais este AudioTube informativo sobre um tema muito importante e que gostaria de fazer algumas colocações. O dia 4 de julho de 2012 será um dia que vai ficar na história como o dia em que uma das mais importantes descobertas científicas foi anunciada. Na quarta-feira, os cientistas do CERN, Centro de Investigação, perto de Genebra, na Suíça, apresentaram suas últimas descobertas em sua busca pelo bóson de Higgs, uma partícula subatômica fundamental para a formação de estrelas, planetas e, finalmente, a vida após o Big Bang. O bóson de Higgs é também conhecido, um tanto erroneamente, como a partícula de Deus, porque ela explica como algumas partículas têm sido observadas como não tendo massa, uma questão que tem confundido a humanidade durante décadas. Como a notícia foi divulgada na quarta-feira, me deparei com muita informação sobre o bóson de Higgs. Hoje, eu vou lhe dar algumas informações sobre o que esse bóson é e espero que você seja encorajado a pensar mais sobre quais são as implicações que essa descoberta significa para você. Então, em primeiro lugar, vamos ver o que é o bóson de Higgs. Procurei várias explicações mais simples sobre o que é o bóson de Higgs e descobri que o jornal Dale Herald fez um grande trabalho para explicar em termos leigos. O bóson de Higgs é uma partícula elementar hipotética que, se confirmada, vai fornecer o mecanismo pelo qual as outras partículas elementares no universo têm massa. As partículas elementares são as menores unidades fundamentais da matéria. Antigamente, pensava-se que os átomos eram menores. Em seguida, houve a descoberta do núcleo atômico e sua composição de dois tipos de partículas subatômicas, os prótons e os nêutrons. Os prótons e nêutrons são feitos de partículas elementares chamadas quarks. Esta descoberta levou ao entendimento de que toda a matéria é feita de quarks e elétrons. Descobertas nos últimos 80 anos têm demonstrado que os elétrons são um membro de uma classe de outras partículas elementares chamadas leptons. As partículas elementares podem ser divididas em duas classes, férmions e bósons, que são definidos por uma propriedade da mecânica quântica conhecida como spin. Os cientistas acreditam que, em um nível quântico, as forças que causam quarks e leptons de atrair ou repelir o outro são transportadas por bósons. O modelo padrão da física de partículas elementares é uma teoria que explica como quarks e leptons interagem em termos de três forças: a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. O bóson de Higgs é notável na medida em que as suas interações com as outras partículas são pensadas em dar a estas partículas de sua massa um componente fundamental do nosso universo. O bóson de Higgs também é conhecido como a única partícula no modelo padrão que não foi observada diretamente. Até agora nós vimos o que ele é. Você pode conferir o resto da explicação do Dale Herald no link na barra de descrição, aqui no vídeo, aqui embaixo. Agora, por que o bóson de Higgs foi chamado de partícula de Deus? Um termo que eu não concordo muito, Bom, para que a teoria do modelo padrão possa ser capaz de explicar exatamente porque há alguma matéria que parece não ter qualquer massa, então ela tem que explicar como deve haver uma força que está fixando, assim como uma piscina, um molde, todas essas partículas da matéria em conjunto. Essa força é criada por partículas conhecidas como bósons. Peter Higgs veio com a sua teoria de que partículas ganham massa por passarem pelo campo de Higgs em 1964. O único problema era que ele precisava provar que o bóson de Higgs realmente existia. Em 4 de julho de 2012, o CERN, o maior laboratório de física do mundo, confirmou que o bóson de Higgs existe de fato, enquanto se aguarda mais testes. Em 1993, o ganhador do prêmio Nobel, o físico Leon Lederman, escreveu um livro sobre o bóson de Higgs e chamou-lhe de Partícula de Deus. Se o universo é a resposta, qual é a pergunta? Você pode ler a história completa sobre o porquê ele chamou-lhe deste nome, clicando no link na descrição do vídeo. É importante notar que os cristãos chamam a partícula de Deus por esse nome, ou alguns chamam por esse nome, por um motivo completamente diferente do que Lederman aplicou. Então, por que os cristãos pensam que a partícula de Deus é importante? Há uma série de razões, mas eu vou lhe dar duas. Primeiro, a maioria dos estudiosos da Bíblia concordam que Colossenses 1, 15 a 18
fala de Jesus Cristo como sendo o único que está segurando todas as partículas do universo juntas. Ele é a força invisível que mantém as partículas elementares em conjunto, quando deveriam estar repelindo-se, né? No caso. Vamos ler lá no caso, e diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele todas as coisas foram feitas que estão no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou domínios ou principados, quer potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem ou consistem todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, que é o princípio, o primogênito dentre os mortos, que em todas as coisas ele tem a preeminência. É interessante notarmos aqui que a tradução da palavra grega para subsistem ou consistem é sinisteme. A definição de sinisteme é a seguinte: colocar tudo junto, colocar no mesmo lugar, trazer, unir, juntar, unir as partes em um todo, ser composto de alguma coisa, né? Consistir. Interessante isso, né? A gente nota aqui uma certa semelhança, podemos dizer, de uma perspectiva cristã com Bósio de Higgs, né? Em segundo lugar, temos que notar que o nosso universo é extremamente bem ajustado para a vida, né? Modifique ligeiramente a força da gravidade, ou a química do carbono, ou a razão entre a massa dos prótons e elétrons, entre os sistemas biológicos, e você vai ver que tornar-se-á impossível a manutenção da vida, né? Confira este versículo da Bíblia: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19:1. Colocando em termos leigos, o universo é um lugar tão complexo que deve ter existido um designer. Não importa quantos bilhões de anos possam passar, é impossível que possamos obter esse universo extremamente complexo em que vivemos através da passagem do tempo e do processo evolutivo. Deve-se notar que algumas partes da teoria da evolução são verdadeiras. No entanto, pense dessa maneira: um furacão pode passar por bilhões de vezes no depósito de sucata, mas um avião Boeing 747 nunca vai sair dele. Esta não é uma analogia exata do processo evolutivo. Eu não tenho muitos problemas com a teoria da evolução. O que eu quero dizer é que o universo é complexo demais para que não haja um designer, e que o tempo e os processos não podem resultar no universo intricado que nós temos hoje. O grande problema com as teorias e explicações naturalistas é que elas não têm uma resposta adequada sobre o que causou o Big Bang e o que leva as pessoas a chegar a uma conclusão de que o universo veio do nada. Isso é uma impossibilidade. Assim como um avião Boeing 747 foi cuidadosamente projetado pelos engenheiros para fazer as pessoas voarem de um lugar para o outro, da mesma forma o nosso universo foi magistralmente desenhado pelo designer com a finalidade de sustentar a vida. Vejam, notem que aqui eu não estou falando de design inteligente. Isto é assunto para outro vídeo. Estou falando aqui de uma outra coisa. Dawkins propôs um contra-argumento a isto chamado o Boeing 747 definitivo, descrito em seu livro Deus um Delírio. Eu vou refutar isso melhor em outros vídeos. Note, contudo, que improbabilidade não é sinônimo de impossibilidade. Além disso, independentemente do grau de improbabilidade cósmica de uma ocorrência, o simples fato de que ocorreu ou poderia ocorrer torna o postulado original intrinsecamente redundante. Agora, o que isso significa para você, cristão? Se você é um cristão, então pode apreciar as notícias sobre o bóson de Higgs, porque isso só confirma o que você já experimentou pessoalmente. Há um Deus e você pode ter um relacionamento com Ele, crendo em Jesus Cristo. O que isso significa para você, ateu ou agnóstico? Se você não acredita em Deus, eu entendo perfeitamente a sua colocação. Eu conheço vários amigos que não acreditavam em Deus. Quando foram para a faculdade e tiveram aulas de ciência, acabaram se tornando ateus. Então tiveram aulas de filosofia e acabaram se tornando agnósticos. Muitos procuram a verdade, bem sinceramente. Será que é verdade que Deus não existe? Ou existe realmente um Deus que pode ser conhecido? Pensem nisso. Para alguns, mesmo que há um Deus, ainda pode haver vários obstáculos. Deus é o Deus de Buda? Deus é o Deus do Islã? Será um Deus ou um dos muitos deuses do hinduísmo? Deus é só um monte de pensamento positivo ou é o karma? Talvez todos nós somos deuses, afinal. Ou talvez todo o sistema de crença está certo. Não há Deus, há um Deus e tudo que ninguém acredita.
Então é isso que vai acontecer com ele ou ela depois de morrer. Há tantas coisas que podemos falar porque tocam em alguns temas diferentes, mas todos eles têm um tema unificado. Eu adoraria ouvir de você, aqui nos comentários do vídeo, responder a qualquer uma dessas perguntas que eu vou fazer agora. Por favor, seja agradável e certifique-se de que você siga a minha política de comentários. Você acredita em Deus? Por que sim ou por que não? Você acha que existe algo como uma verdade objetiva? Ou será que todo mundo acredita em tudo que quer acreditar? O que você acha que acontece depois de morrer? Bom, então você já sabe, né? Se você gostou do vídeo, positive, inscreva-se no canal, favorite e compartilhe com seus amigos. Chame-os para se inscreverem no canal. Muito obrigado!